Senti tanto a tua falta. Eu também, meu amor. Que bom que chegaste. Eu sou Clara Vilela e aqui no Caso Real eu conto histórias de relacionamentos bizarros, daqueles que começam com um oi casual e terminam em algo que você nunca imaginaria. Fique comigo, porque o que vem a seguir é inacreditável. E antes de começarmos, me conte nos comentários de onde você está assistindo. Eu amo saber o quão longe minhas histórias podem ir. Imagine acordar em um país estrangeiro, dentro de uma mansão dourada, sendo tratada como princesa, e em 24 horas descobrir que você não é a noiva. Você é a mercadoria. Meu nome está em um contrato de casamento na Turquia. Meu passaporte foi confiscado e eu acabei de ouvir minha sogra planejando retirar meus órgãos. Esta é a história de como eu quase morri por amor. Ou por ingenuidade. Vocês já pararam para pensar até onde iriam por um grande amor? Largariam tudo? Venderiam seus bens? Atravessariam o mundo por alguém que promete ser seu final feliz? Eu fiz isso e quase paguei com minha vida. Meu nome é Patrícia, tenho 40 anos e durante 4 anos mantive uma amizade virtual com um rapaz turco chamado Yusuf. 4 anos de conversas inocentes sobre idiomas, cultura, trivialidades do dia a dia. Nada romântico, nada suspeito. Apenas 2 amigos separados por um oceano e unidos pela curiosidade de aprender um novo idioma. Mas tudo mudou quando ele me pediu em casamento. Não, espera. Ele não me pediu em casamento. Ele me pediu como esposa. Imediatamente. Sem namoro, sem conhecer pessoalmente, sem nada. E o mais assustador? Toda a família dele apoiou. Todos. E ofereceram pagar tudo para eu ir até a Turquia. E se você está gostando dessa história e quer acompanhar mais relatos reais que vão te deixar sem dormir, se inscreve aqui no canal Caso Real, porque a vida escreve roteiros melhores que a ficção. Ativa o sininho porque essa história mal começou. E eu garanto, você não vai conseguir parar de assistir. Deixa eu voltar um pouco no tempo para vocês entenderem como eu cheguei nesse ponto da minha vida. Quando conheci o Yusuf pelo Facebook, eu tinha acabado de sair de um casamento devastador. Sabe aquele tipo de relacionamento que te suga até a última gota de autoestima? Que te deixa dependente financeiramente e emocionalmente? Pois é. Eu tinha vivido anos assim. Eu morava no interior do Brasil. Não tinha dinheiro nenhum. E meu ex-marido usava exatamente dessa minha vulnerabilidade para me controlar. Quando finalmente consegui sair desse inferno, a primeira coisa que passou pela minha cabeça foi: nunca mais vou depender de ninguém. Comecei a trabalhar como funcionária pública. Ganhava pouco, mas era meu dinheiro, minha independência, minha dignidade de volta. Eu estava me reconstruindo tijolo por tijolo. E foi nesse momento, nessa fase de reconstrução, que o Yusuf apareceu na minha vida. No começo, era só troca de mensagens bobas. Ele queria aprender português, eu estava estudando turco. Perfeito, né? Eu ensinava palavras em português, ele me ensinava em turco. A gente conversava sobre o dia a dia, sobre diferenças culturais, sobre comida, música, coisas completamente normais. Nunca, em nenhum momento durante esses 4 anos, houve qualquer insinuação sexual. Nada de nudes, nada de flertes, nada de pedidos estranhos, nada de dinheiro. Era uma amizade limpa, saudável, respeitosa. E olha, eu preciso deixar isso bem claro. 4 anos não é pouco tempo. Não foi uma semana de conversa e um pedido maluco. Foram 4 anos de convivência virtual. Eu conhecia a rotina dele, ele conhecia a minha. Eu via as fotos da família dele, ele via as minhas. Tínhamos até chamadas de vídeo ocasionais para praticar o idioma. Era uma amizade verdadeira. Ou pelo menos era isso que eu achava. Aí, do nada, depois de 4 anos de amizade pura e platônica, o Yusuf me manda uma mensagem que mudaria minha vida para sempre. Era uma tarde normal. Eu estava em casa depois do trabalho, cansada, tomando um café e checando o celular distraída. Abri a mensagem dele esperando mais uma conversa casual sobre como tinha sido o dia. Mas não. A mensagem dizia: Patrícia, eu preciso te falar uma coisa muito séria. Não consigo mais fingir. Estou apaixonado por você. Profundamente apaixonado. E não quero namorar com você. Não quero ficar enrolando. Eu te quero como minha esposa. Agora. Imediatamente. Gente, meu coração disparou. Minhas mãos começaram a tremer. Li aquilo umas 5 vezes tentando processar. Esposa? Imediatamente? Como assim? Eu simplesmente não conseguia acreditar. Um rapaz de 24 anos, estudante de medicina, apaixonado por mim,
Uma mulher de 40 anos, funcionária pública do interior do Brasil, parecia loucura, parecia impossível, parecia bom demais para ser verdade. E vocês sabem o que dizem sobre coisas que parecem boas demais para ser verdade, né? Mas naquele momento eu não pensei nisso. Eu pensei, meu Deus, alguém me quer. Alguém me valoriza. Alguém está disposto a me dar o que eu sempre sonhei. Um grande amor. Porque, veja bem, eu sempre fui uma sonhadora. Sempre acreditei em amor verdadeiro, em finais felizes, em contos de fadas. E depois de um casamento horrível que tinha destruído minha autoestima, ouvir aquelas palavras foi como um bálsamo para minha alma ferida. Mas eu não era completamente ingênua. Comecei a colocar obstáculos a testar se era sério. Yusuf, isso é loucura. Eu não tenho dinheiro para ir até a Turquia. Como eu vou fazer isso? Eu pago sua passagem. Ida e volta. Você não gasta nada. Mas e o que eu vou fazer da minha vida aí? Eu nem falo turco direito. Você vai ser minha esposa. Vai viver comigo, com minha família. Eu vou cuidar de você. Você não precisa se preocupar com nada. Cada objeção que eu levantava, ele tinha uma resposta, uma solução, uma promessa. E então veio a parte que realmente me convenceu. Yusuf marcou uma chamada de vídeo, mas não era só ele. Era a família inteira. Quando a câmera ligou, eu vi. A mãe dele, Aishi, o pai, Mehmet, os irmãos, os tios, os primos. Tinha umas 15 pessoas naquela tela. E sabe o que aconteceu? O Yusuf se ajoelhou na frente de todos e me pediu em casamento. Ali, ao vivo, na frente da família inteira. Gente, eu comecei a chorar. Era tão surreal, tão cinematográfico, tão perfeito. A mãe dele pegou o celular das mãos do Yusuf e falou comigo. Em turco, mas eu conseguia entender o básico. Patrícia, você é muito bem-vinda na nossa família. Nós já te amamos. O Yusuf fala de você há anos. Queremos você aqui conosco. O pai completou. Vamos pagar sua passagem. Ida e volta. Também vamos pagar todos os documentos que você precisar tirar no Brasil. Você não vai gastar nada. Queremos te conhecer pessoalmente e te receber como nossa filha. Eu estava em choque. Aquilo era real? Uma família inteira se dispondo a bancar minha viagem internacional, meus documentos, tudo, só para eu conhecer o filho deles? Isso tinha que ser verdade. Ninguém ia montar uma farsa tão elaborada, com tanta gente envolvida, só para me enganar. Certo? Errado. Muito errado. Mas naquele momento eu não sabia disso. Naquele momento eu vi uma oportunidade de recomeçar minha vida. De ter o amor que eu sempre sonhei. De finalmente ser valorizada, desejada, amada. E eu aceitei. Nos meses seguintes, eles cumpriram cada promessa. Pagaram minha passagem, ida e volta como prometido. Pagaram os documentos. Pagaram até o excesso de bagagem quando eu quis levar mais coisas. Porque eu ia para não voltar. Eles me mandavam dinheiro para eu comer no aeroporto. Me davam suporte para tudo. Eram atenciosos, carinhosos, preocupados. Eu pensava, caramba, essa família deve ter uma condição financeira boa. Afinal, o Yusuf estuda medicina. E esse tipo de curso é caro. Eu imaginava uma família de classe média, confortável, normal. Eu não fazia ideia do que estava por vir. Enquanto os preparativos avançavam, uma parte de mim ainda estava apavorada. Eu ia deixar tudo para trás. Meu trabalho, que eu conquistei com muito suor depois de sair do casamento abusivo. Minha casa, meu país, tudo. Por um homem que eu nunca tinha visto pessoalmente. Por uma família que eu só conhecia por vídeo. Por um futuro completamente incerto. Será que eu estava louca? Mas ao mesmo tempo, parecia tão certo, tão mágico, tão destinado. Eu vendia minhas coisas aqui no Brasil, uma por uma. Móveis, roupas, utensílios. Tudo que eu podia vender, eu vendi. Eu estava literalmente fechando um capítulo da minha vida. E para ter algum tipo de rede de segurança, porque, querendo ou não, ainda tinha um pingo de bom senso, eu comecei a procurar brasileiras que moravam na Turquia. Foi assim que conheci a Júlia. Júlia era uma brasileira casada com um turco, o Kemal. Ela morava em Istambul há alguns anos, e desde a primeira conversa, foi extremamente acolhedora comigo. Eu não contei todos os detalhes do que estava acontecendo, porque, vamos ser honestos, eu mesma achava meio maluco. Mas falei que ia para a Turquia e que gostaria de ter uma amiga por lá, alguém que eu pudesse contar caso precisasse de ajuda. Ela foi super receptiva. Me passou o contato dela, me deu dicas sobre a cultura turca, me tranquilizou sobre várias coisas.
Ter a Júlia ali me deu uma falsa sensação de segurança. Eu pensava, se algo der errado, eu tenho alguém. Eu não estou completamente sozinha. Spoiler. Isso salvaria minha vida semanas depois. Mas enfim, chegou o dia. O dia de largar tudo e embarcar para a Turquia. Eu estava nervosa, obviamente, mas também estava empolgada, animada, sonhadora. Eu olhei para o céu antes de entrar no avião e pensei: essa é minha história de amor. Meu recomeço, minha redenção depois de tanto sofrimento. Eu não sabia que estava entrando em um pesadelo. Quando o avião pousou em Istambul, meu coração estava acelerado. Eu peguei minhas malas, que eram muitas, porque eu levei praticamente tudo que eu tinha. Passei pela imigração, onde carimbaram meu passaporte tranquilamente, e fui em direção à saída. E lá estavam eles, Yusuf, Ayşe, Mehmet, e mais umas 5 pessoas da família. Yusuf estava segurando um buquê de flores e um cartaz com meu nome. Quando ele me viu, o rosto dele se iluminou. Ele veio correndo na minha direção, me abraçou forte e sussurrou no meu ouvido: "Você está aqui. Finalmente. Eu te amo." Gente, eu desabei a chorar. Era real. Estava acontecendo. Meu conto de fadas tinha começado. A família toda me cumprimentou com abraços apertados e beijos no rosto, costume turco. Ayşe segurou minha mão e disse algo em turco que eu entendi como "bem-vinda, minha filha." Tudo estava perfeito. Perfeito demais. Eles me levaram até o carro. E quando eu vi o carro... Gente, eu travei. Era uma Mercedes novíssima. Daquelas que parecem uma nave espacial por dentro. 0 quilômetro. Brilhando. Eu pensei: ué, mas eles não eram classe média? Dentro do carro, eu sentei no banco de trás ao lado do Yusuf. A família estava conversando animadamente em turco, rápido demais para eu acompanhar. E eu só ficava olhando pela janela, tentando absorver tudo. E aí aconteceu uma coisa curiosa. Yusuf pegou na minha mão, e a mão dele estava suando, muito. Ele estava visivelmente nervoso, agitado. Eu olhei para ele e sorri, tentando acalmá-lo. Mas aí eu notei outra coisa, ele estava excitado. Tipo, muito excitado. Dava para perceber pela calça. E ele não escondia. Ele ficava me olhando com aquele olhar intenso, de desejo, de urgência, como se quisesse me devorar ali mesmo, na frente da família toda. Eu fiquei constrangida, mas também achei engraçado. Parecíamos 2 adolescentes apaixonados. A família fingiu que não estava vendo nada, mas eu tenho certeza que perceberam. Conforme o carro avançava, eu percebi que estávamos no lado europeu de Istambul. Eu tinha estudado sobre a cidade antes de viajar, então reconheci. O lado europeu é o mais rico, o mais moderno, o mais caro. E o carro parou em frente a uma mansão. Gente, quando eu digo mansão mesmo. Não era uma casa grande. Era um casarão gigantesco, com portões automáticos, jardim impecável, uma arquitetura moderna e imponente. Eu olhei para aquilo e pensei: espera, o que está acontecendo? Entramos. E o interior era ainda mais impressionante do que o exterior. Tudo era novo. Os móveis eram modernos, estofados impecáveis, eletrônicos de última geração. E tinha ouro por todo lado. Detalhes dourados nas molduras, nos lustres, nas maçanetas, nos enfeites. Eu não sei se era ouro de verdade ou imitação, mas era muito dourado. Parecia a casa de um sheik árabe. Eu estava em choque. Completamente em choque. Yusuf, sua família é rica? Ele sorriu meio sem graça e disse: "Minha família tem uma situação confortável. Não quis te falar antes porque não queria que você pensasse que eu estava tentando te impressionar com dinheiro. Eu te quero por quem você é." Ok. Isso fazia sentido, eu acho. Mas ainda assim, era muita informação para processar. Sentamos todos para tomar chá, o famoso çay turco, que eles tomam o dia inteiro. E enquanto tomávamos chá, começou a chegar gente. Muita gente. Primos, tios, vizinhos, amigos. Todo mundo querendo me conhecer. E o mais surpreendente, todos chegavam com presentes. "Ah, Patrícia, eu vou dar um carro de presente de casamento para vocês. Eu vou dar toda a mobília da cozinha. Eu vou dar a cama, o guarda-roupa, tudo para o quarto." Gente começou a chegar com ouro, com joias, com dinheiro. Eu estava atônita. Aquilo era real? Estava acontecendo mesmo? Eu me senti pela primeira vez na vida desde pequenininha como uma princesa.
Eu nunca tive nada. Vim de uma família pobre. Casei com um homem que me mantinha dependente. Trabalhei muito para conquistar minha independência. E agora, de repente, estava sendo tratada como realeza. Durante a festa de boas-vindas, enquanto todos conversavam e riam, Aishi, minha futura sogra, se aproximou de mim com uma caixinha de veludo. Ela abriu a caixa. E lá dentro estava um anel. Mas não era qualquer anel. Era um anel com uma pedra gigante. Um diamante, ou algo que parecia muito com um diamante, enorme, que fazia minha mão parecer pequena. Aishi colocou o anel no meu dedo e disse sorrindo: "Este é o anel de noivado. É tradição da nossa família. Minha mãe usou, eu usei, e agora você vai usar." Eu estava hipnotizada. O anel pesava no meu dedo. Eu mal conseguia mexer a mão. Tirei várias fotos e mandei para a Júlia. Ela respondeu surpresa: "Patrícia, você não me disse que ia noivar. Esse anel é lindo." Eu expliquei que tinha ficado com receio de contar antes, mas que estava tudo maravilhoso. Ela ficou feliz por mim. Naquela noite, deitada na cama de hóspedes daquela mansão, porque obviamente eu não ia dormir no quarto do Yusuf antes do casamento, eu olhei para o anel no meu dedo e sorri. Eu consegui. Eu finalmente consegui. Minha vida vai mudar. E mudou. Mas não da forma que eu imaginava. Porque nos 2 meses seguintes, eu vivi como uma princesa de conto de fadas. Salão de beleza, spa, roupas caras, perfumes importados. Tudo o que eu quisesse, eles me davam. Eu nunca saí sozinha para conhecer a cidade. O que, pensando agora, já era um sinal vermelho. Mas dentro daquela casa, eu era tratada como ouro. Até que chegou o dia de fazer os exames pré-nupciais. E foi aí que eu ouvi, pela primeira vez, uma palavra que me fez congelar. Ameliat. Cirurgia. Por que diabos eles estavam falando sobre cirurgia? Se você está com o coração acelerado agora, se inscreve aqui no canal Caso Real, porque a vida escreve roteiros melhores que a ficção. Ativa o sininho porque essa história está só começando. Vocês vão descobrir o que aconteceu no dia do casamento. E o que veio depois. Garanto que você não vai acreditar. Eu contei para vocês como conheci Yusuf, um turco de 24 anos que depois de 4 anos de amizade virtual me pediu em casamento. Sua família pagou tudo para eu ir até a Turquia, me recebeu em uma mansão cheia de ouro, me tratou como princesa. Mas nos exames pré-nupciais, eu ouvi uma palavra que me deixou em alerta. Ameliat, cirurgia. O que essa palavra significava? Por que eles falavam tanto sobre cirurgia? Vocês vão descobrir agora. Antes de eu contar o que aconteceu no casamento e depois dele, preciso que vocês entendam como foram esses 2 meses que antecederam a cerimônia. Porque, gente, foram os 2 meses mais surreais da minha vida. Eu acordava todos os dias naquela mansão e mal acreditava que aquilo era real. Café da manhã servido na cama. Aishi e a cunhada, irmã do Yusuf, me tratando como se eu fosse de cristal. Eu não levantava um dedo pra nada. Toda semana eu ia ao salão de beleza. Elas escolhiam os melhores profissionais de Istambul para cuidar do meu cabelo, das minhas unhas, da minha pele. Eu fazia tratamentos de spa, massagens, hidratações. Era mimada de uma forma que eu nunca tinha sido na vida. As roupas que compravam para mim eram todas de grife. Vestidos com bordados delicados, tecidos nobres, perfumes caríssimos. Eu me sentia a Cinderela depois que a fada madrinha apareceu. Mas tem um detalhe importante que eu preciso mencionar. Eu nunca saí sozinha. Sempre que eu ia a algum lugar, salão, spa, shopping, era sempre acompanhada por Aishi, pela cunhada ou por alguém da família. Eles diziam que era para eu não me perder, já que eu não falava turco fluentemente e não conhecia a cidade. Fazia sentido, né? Pelo menos era o que eu pensava. Então eu ficava dentro daquela casa enorme, sendo preparada para o grande dia, experimentando vestidos de noiva. Sim, vestidos no plural, porque tinha várias opções. Provando joias, escolhendo sapatos. Eu me sentia especial, única, amada. O Yusuf era atencioso comigo, mas respeitoso. Ele não tentava nada além de beijos e abraços. Dizia que queria esperar até o casamento para consumar nossa união, porque era algo sagrado para ele. Eu achei aquilo lindo, romântico. Prova de que ele me respeitava. Olhando para trás agora, eu percebo que tudo aquilo era estratégia. Mas naquele momento eu estava completamente encantada, hipnotizada por aquele mundo de luxo e promessas.
Chegou então o dia de fazer os exames pré-nupciais. Na Turquia, assim como em vários países, é obrigatório fazer alguns exames de saúde antes de casar oficialmente. O Yusuf já tinha feito os dele. Estava tudo certo com ele, segundo me informaram. Chegou minha vez. Fomos, eu, Yusuf e Aishi, até uma clínica particular muito chique. Fizeram diversos exames. Sangue, urina, exames gerais de saúde. Alguns dias depois, voltamos para buscar os resultados. A médica me chamou em uma sala e começou a falar em turco. Eu entendi o básico. Tudo estava bem. Eu estava saudável, apta para casar. Mas ela mencionou que eu tinha uma deficiência de vitamina D, algo comum e facilmente tratável com suplementação. Ok, tranquilo, nada demais. Mas quando saímos da clínica e voltamos para o carro, algo estranho começou a acontecer. Aishi e Mehmet, meu futuro sogro, começaram a conversar entre eles em turco. Rápido, muito rápido. Eu captava apenas palavras soltas, e uma palavra se repetia constantemente. Ameliyat. Cirurgia. Eu tentei entrar na conversa. Ameliyat? Por quê? Tem algo errado comigo? Preciso fazer alguma cirurgia? Eles se entreolharam. Aishi forçou um sorriso e disse, em um turco mais lento para eu entender. Não, não é nada. Estávamos falando de outra coisa. Você está bem. Mas eu sabia que não era verdade. Eu tinha ouvido meu nome sendo mencionado junto com aquela palavra, várias vezes. Tentei perguntar ao Yusuf depois, quando estávamos sozinhos. Por que sua mãe estava falando sobre cirurgia? Tem algo que você não está me contando? Ele riu, me beijou na testa e disse: Amor, você está paranoica. Minha mãe tem problemas de saúde. Ela estava comentando sobre uma cirurgia que ela precisa fazer. Nada a ver com você. Eu queria acreditar. Eu queria muito acreditar. Mas algo dentro de mim dizia que havia algo errado. Ainda assim, eu empurrei esse sentimento para o fundo da mente. Afinal, o casamento estava se aproximando. Eu não ia deixar uma palavra solta estragar o momento mais importante da minha vida. Que burra eu fui. O dia do casamento chegou. Gente, foi lindo. Foi tudo que eu sempre sonhei. A cerimônia foi em um salão de festas luxuoso. Tinha mais de 200 convidados. Flores por todo lado. Uma decoração de cair o queixo. Meu vestido era deslumbrante. Um vestido branco com pedrarias, bordados em dourado, cauda longa. Eu me senti uma princesa de verdade. O Yusuf estava lindo também, de terno escuro, com um sorriso enorme no rosto. Quando ele me viu entrando, os olhos dele encheram de lágrimas. Casamos, trocamos alianças. Ele me beijou e eu pensei, consegui. Eu finalmente consegui ter meu final feliz. A festa foi incrível. Comida maravilhosa, música ao vivo, dança. Todo mundo feliz, celebrando. Recebi tantos presentes que eu nem conseguia contar. Mais ouro, mais joias, mais dinheiro. A família inteira, e olha, era muita gente. Me abraçava, me beijava, me desejava felicidades. Eu estava nas nuvens. No final da noite, quando fomos embora, eu ainda estava usando o anel de noivado que Aishi tinha me dado meses antes. Aquele anel enorme, pesado, com a pedra gigante que brilhava tanto. Entrei no carro ao lado do Yusuf, agora meu marido, e sorri. Finalmente somos um. Ele segurou minha mão e sussurrou: Agora você é minha para sempre. Na época, achei romântico. Hoje eu entendo que aquilo foi uma ameaça. No dia seguinte ao casamento, Aishi me acordou cedo. Patrícia, arrume suas coisas. Hoje vocês vão para a casa de vocês. Eu fiquei animada. A nossa casa? Yusuf, você comprou uma casa para a gente? Ele sorriu, mas era um sorriso estranho, sem emoção. Sim, vamos morar lá. Eles colocaram minhas malas no carro, a mesma Mercedes que tinha me buscado no aeroporto, e começamos a dirigir. Conforme o carro avançava, eu percebi que estávamos saindo do lado europeu de Istambul. Estávamos indo para um bairro que eu não conhecia, e quanto mais nos afastávamos do centro, mais a paisagem mudava. As ruas ficaram mais estreitas, as casas mais simples. Havia lixo acumulado nas calçadas, crianças brincando descalças. Aquilo parecia uma favela. Meu coração começou a apertar. Yusuf, onde estamos? Chegando em casa. O carro parou em frente a uma casa pequena, velha, com a pintura descascada. O teto com telhas quebradas. Eu olhei para aquilo e não conseguia acreditar.
É aqui? Sim, essa é a nossa casa. Desci do carro tremendo. Entrei na casa. Gente, era horrível. Cheiro de mofo. Paredes rachadas. Móveis velhos e quebrados. Sujeira acumulada nos cantos. Tinha até bicho morto no chão. Eu senti vontade de vomitar. Mas e aquela mansão onde eu fiquei esses 2 meses? Aishi, que tinha entrado atrás de mim, respondeu com naturalidade. Aquela casa era alugada. Só para você se sentir confortável antes do casamento. Alugada? Sim. Não podíamos deixar você ver essa casa antes, senão você não ia querer casar. Meu mundo desabou naquele momento. Eles tinham fingido. Tudo. A riqueza, o luxo, os presentes. Tudo era uma farsa para me convencer a casar. E o pior, não era só eu e Yusuf que íamos morar ali. A família inteira morava naquela casa. Aishi, Mehmet, os irmãos do Yusuf, os tios. Todo mundo. E a casa tinha apenas 3 quartos pequenos. Eu e Yusuf teríamos que dividir um quarto minúsculo, sujo, com uma cama velha e um guarda-roupa quebrado. Eu sentei no chão e comecei a chorar. Vocês mentiram para mim. Vocês mentiram sobre tudo. Aishi se abaixou, segurou meu rosto com força e disse, em um turco que eu entendi perfeitamente: você agora é parte dessa família. E vai fazer o que mandarmos. Entendeu? Foi a primeira vez que eu senti medo. Naquela primeira noite na casa de verdade, eu não consegui dormir. Yusuf tentou me tocar, me beijar, consumar o casamento. Mas eu o empurrei. Não agora. Preciso processar tudo isso. Ele ficou irritado, mas não insistiu. Virou de costas e dormiu. Eu fiquei acordada a noite toda, olhando para o teto rachado, ouvindo barulhos de ratos nas paredes. O que eu tinha feito? Como eu tinha sido tão burra? Na manhã seguinte, Aishi entrou no quarto sem bater. Patrícia, preciso guardar suas coisas de valor. Para a segurança. Que coisas? Seu ouro. Suas joias. Seu passaporte. Meu coração gelou. Meu passaporte, por quê? Para não perder. Aqui não é lugar seguro. Vou guardar tudo no meu quarto, trancado. Eu tentei resistir. Não, essas coisas são minhas. Eu quero guardar comigo. Ela se aproximou de mim com um olhar frio, penetrante. Você não tem escolha. E simplesmente pegou minha bolsa, vasculhou, tirou meu passaporte, minha carteira, meus documentos. Depois, pegou a caixinha onde eu guardava o ouro que tinha ganhado no casamento. Todas as joias. Tudo. E por último, ela olhou para minha mão. O anel também. O anel? Mas você disse que era meu. Você colocou no meu dedo e disse que era a tradição da família. Era emprestado. Para as fotos do noivado. Agora eu quero de volta. Mas eu usei esse anel por 2 meses. Porque eu deixei. Mas sempre foi meu. Você deve ter entendido errado quando usei o Google Tradutor. Ela arrancou o anel do meu dedo. Literalmente arrancou. Eu fiquei ali sem nada. Sem passaporte, sem dinheiro, sem documentos, sem joias. Presa em um país estrangeiro. Casada com um homem que eu mal conhecia. Em uma casa horrível, com uma família que claramente tinha mentido sobre tudo. E foi aí que eu comecei a entender. Eu não era a esposa. Eu era a prisioneira. Naquela tarde, sentada na sala imunda daquela casa, eu ouvi Mehmet gritar para Aishi da cozinha. Quando ela vai começar a trabalhar? Amanhã. Já falei com o dono da fábrica. Ela começa amanhã de manhã. Trabalhar? Fábrica? Eu olhei para o Yusuf, que estava sentado ao meu lado mexendo no celular. Indiferente. Yusuf, do que eles estão falando? Ele nem levantou os olhos. Você vai trabalhar. Precisa ajudar nas despesas. Mas você disse que ia cuidar de mim. Que eu não precisaria me preocupar com nada. Ele finalmente me olhou. E o olhar dele estava vazio. Frio. Isso foi antes de casar. E foi nesse momento que eu percebi. O pesadelo estava apenas começando. Porque no dia seguinte, quando Aishi me acordou às 5 da manhã e me arrastou para uma fábrica suja na esquina da rua, eu descobri o que significava ser escrava. Esse é apenas o começo do inferno que eu vivi. No próximo bloco, vocês vão descobrir o que aconteceu na fábrica, por que Aishi começou a me bater, e qual era o verdadeiro motivo de eles terem me trazido para a Turquia. E eu garanto, quando vocês descobrirem a verdade sobre aquela palavra cirurgia, vocês não vão acreditar. Se inscreve no canal Caso Real,
porque a vida escreve roteiros melhores que a ficção e ativa o sininho para não perder nada. Quando Aishi me acordou naquela manhã, ainda estava escuro lá fora. Levanta. Você tem que estar na fábrica em 20 minutos. Eu me vesti com a roupa que ela jogou na minha cara. Uma roupa velha, suja, nada a ver com aqueles vestidos bonitos que eu usava antes. E fui arrastada para fora de casa. A fábrica ficava literalmente na esquina da rua. Era um galpão sujo, mal iluminado, com cheiro de produtos químicos. Aishi me entregou para um homem gordo, de barba grisalha, que era o supervisor. Ela disse algo em turco para ele. Ele assentiu e ela foi embora. O homem me olhou de cima a baixo com um sorriso nojento e apontou para uma máquina. Trabalha. Eu não fazia ideia do que fazer. Nunca tinha trabalhado em fábrica na minha vida, mas comecei a tentar, observando as outras mulheres ao meu redor. Eram todas turcas, pobres, cansadas, com olheiras profundas e expressões vazias. Ninguém falava comigo. Ninguém me ajudava. Eu trabalhava em pé, o dia inteiro, sem parar. Minhas costas doíam, meus pés inchavam. Minhas mãos ficavam machucadas pelas máquinas. E sabe quantas horas eu trabalhava por dia? 12 horas, das 6 da manhã às 6 da tarde. Sem intervalo decente. Apenas 15 minutos para engolir alguma coisa no meio do dia. Quando eu voltava para casa à noite, eu estava destruída. Mal conseguia tomar banho, mal conseguia comer. Caía na cama e desmaiava de exaustão. E no dia seguinte tudo se repetia. Isso aconteceu durante semanas. Semanas intermináveis de trabalho escravo, humilhação, exaustão. Eu tentava conversar com Yusuf. Por favor, me tira daqui. Eu não aguento mais. Isso não é vida. Ele simplesmente ignorava. Ou pior, concordava com a mãe dele. Você precisa trabalhar. Precisa contribuir. Não pode ficar sem fazer nada. Eu comecei a perceber que ele nunca me amou. Nunca me quis de verdade. Eu era apenas uma ferramenta. Uma peça em um plano que eu ainda não entendia completamente. Um dia, quando eu voltei da fábrica completamente arrasada, eu decidi fazer algo que sempre me acalmava. Cozinhar. Cozinhar sempre foi minha terapia, meu momento de paz. E eu pensei, vou fazer uma comida gostosa para mim. Pelo menos isso. Fui até a cozinha, que era imunda, cheia de louça suja, gordura acumulada, e comecei a limpar. Limpei tudo até ficar minimamente aceitável. Depois, peguei os ingredientes que tinha ali e cozinhei. Fiz um prato brasileiro simples, mas gostoso. O cheiro se espalhou pela casa. Mehmet, meu sogro, sentiu o cheiro, veio até a cozinha, provou a comida e devorou tudo. Ele comeu quase tudo. Mal deixou para mim. E sabe o que ele disse? Você cozinha bem. Vai cozinhar para mim todos os dias agora. Eu fiquei indignada. Mas eu trabalho 12 horas por dia. Não tenho tempo para cozinhar, então acorda mais cedo. A partir daquele dia, além de trabalhar 12 horas na fábrica, eu tinha que acordar mais cedo ainda para cozinhar para Mehmet. Eu estava sendo tratada como escrava. Literalmente. E Aishi? Aishi começou a ter ciúmes. Sim. Ciúmes de mim. Porque o marido dela estava gostando da minha comida. Ela começou a me olhar com ódio, com raiva, como se eu tivesse feito algo errado. Um dia, do nada, enquanto eu estava cozinhando, ela entrou na cozinha e começou a gritar comigo em turco. Eu não entendi tudo, mas entendi o suficiente. Ela estava me acusando de estar tentando seduzir o marido dela. Você está louca. Eu só estou cozinhando porque ele mandou. Mas ela não quis ouvir. E então ela me deu um tapa forte na minha cara, que fez minha cabeça virar para o lado. Eu fiquei em choque, paralisada. Ela continuou gritando, me empurrando, me batendo. Yusuf apareceu e segurou a mãe dele. Para! Mas ele não me defendeu. Ele simplesmente impediu que ela continuasse batendo e depois levou a mãe para o quarto dela. Voltou e disse para mim friamente: não cozinha mais. Fica quieta. Eu estava tremendo. Com medo, com raiva, com desespero. Naquele momento eu soube. Eu precisava sair dali. Eu precisava fugir. Mas como? Eu não tinha passaporte. Não tinha dinheiro. Não sabia falar turco direito. Não sabia nem pegar um ônibus. Eu estava completamente presa. Coisas pioraram depois daquele dia. Aishi começou a me vigiar constantemente. Qualquer movimento que eu fazia, ela estava ali, observando. Mehmet também. E os irmãos do Yusuf. E os tios. Eu me sentia sufocada, sem ar, sem espaço.
E o pior, eu comecei a perceber que na fábrica também tinha gente me vigiando, algumas pessoas que eu tinha visto no casamento, que disseram ser parentes, distantes, trabalhavam lá. E elas ficavam de olho em mim o tempo todo. Quando eu ia ao banheiro, tinha alguém esperando na porta. Quando eu tentava conversar com alguma colega de trabalho, alguém aparecia e interrompia. Eles estavam me vigiando, controlando cada passo meu. Eu percebi que não podia confiar em ninguém ali. Todos faziam parte do esquema. Mas eu tinha a Júlia. A Júlia, minha amiga brasileira que morava em Istambul. Eu precisava falar com ela. Precisava pedir ajuda. O problema era, meu celular era controlado. Aishi checava minhas mensagens. Yusuf olhava meu histórico de chamadas. Eu não tinha privacidade nenhuma. Mas um dia, Aishi me entregou o celular e disse: "Sua amiga brasileira quer falar com você. Pode ligar mais rápido." Meu coração disparou. Era minha chance. Liguei para a Júlia com as mãos tremendo. "Júlia, eu preciso de ajuda. Patrícia? O que está acontecendo? Você sumiu. Não responde minhas mensagens. Eu não posso falar muito. Eles estão me ouvindo, mas eu preciso te ver. Preciso sair daqui. Por favor." Júlia percebeu o desespero na minha voz. "Ok. Calma. Vamos marcar de tomar um chá. Vou falar com o meu marido para ele conversar com eles e liberar você." E foi exatamente isso que ela fez. Kemal, o marido turco da Júlia, ligou para a família do Yusuf e questionou: "Por que Patrícia não pode sair de casa? Por que ela não pode ver minha esposa? Tem algo errado?" A pressão funcionou. Eles perceberam que se não me deixassem sair ia parecer suspeito. Ia levantar dúvidas, então, relutantemente, concordaram em me deixar encontrar a Júlia. Quando eu saí daquela casa para encontrar a Júlia, eu senti um alívio tão grande que comecei a chorar. Eu estava livre, mesmo que por algumas horas. A Júlia me encontrou em uma cafeteria. Quando ela me viu, o rosto dela mudou completamente. "Patrícia, o que aconteceu com você?" Eu estava magra, pálida, com olheiras profundas, cabelo desgrenhado, roupas velhas. Eu não parecia mais aquela mulher feliz que tinha mandado fotos do anel de noivado meses atrás. Sentamos e eu desabei. Contei tudo. A mansão falsa, a casa miserável, o confisco do passaporte, a fábrica, as 12 horas de trabalho, as agressões de Aishi, a vigilância constante. E então contei sobre a palavra que me assombrava desde os exames pré-nupciais. "Júlia, eles ficam falando sobre cirurgia, Ameliad." Eu ouvi eles conversando. Eles falaram que Yusuf precisa de algo dentro do corpo dele, e que eles vão tirar de mim. Júlia ficou branca, completamente branca. "Patrícia, você acha que eles querem seus órgãos?" Ouvir aquilo em voz alta fez tudo ficar ainda mais real, mais aterrorizante. Eu não sei. Eu não sei se é o rim, ou o fígado, ou sei lá o que é. Mas eles falaram em fazer exames de saúde em mim. Eles viram que minha vitamina D estava baixa e ficaram preocupados, como se precisassem que eu estivesse saudável para alguma coisa. Júlia chamou o marido dela imediatamente. Kemal chegou. Ouviu tudo. E sua expressão ficou grave. "Patrícia, você não pode voltar para aquela casa. Não pode." "Mas como? Eles têm meu passaporte." "Meus documentos. Eu não tenho dinheiro. Você vai para o consulado brasileiro. Agora." Kemal e Júlia me levaram direto para o consulado brasileiro em Istambul. Eu estava apavorada, tremendo, olhando para trás a cada segundo, achando que alguém da família do Yusuf ia aparecer e me arrastar de volta. Chegamos no consulado. Kemal explicou a situação para os funcionários. Eles me levaram para uma sala reservada e pediram que eu contasse tudo. Contei. Cada detalhe, cada humilhação, cada ameaça. O funcionário do consulado balançou a cabeça com uma expressão cansada. "Isso acontece mais do que você imagina. Você não é a primeira brasileira que chega aqui nessa situação." Ele me explicou que o consulado não podia me dar dinheiro para a passagem de volta. Não podia me hospedar de graça. Mas tinha um apartamento onde mulheres em situação de risco podiam ficar temporariamente, pagando uma taxa diária, enquanto resolviam sua situação. "Mas eu não tenho dinheiro nenhum." Foi aí que Kemal entrou. "Eu pago tudo. A hospedagem, a passagem, tudo. Você só precisa ir embora daqui o mais rápido possível." Eu desabei a chorar. Muito obrigada mesmo." Fiquei naquele apartamento do consulado por 2 dias. 2 dias de ansiedade, medo, desespero
E então, aconteceu algo que me fez ter certeza de que eu tinha tomado a decisão certa. No segundo dia, 20 pessoas da família do Yusuf apareceram na frente do consulado, gritando, fazendo escândalo, exigindo me ver. Mas nenhum turco pode entrar no consulado brasileiro sem autorização. É território brasileiro. Eles não tinham poder ali. Os funcionários ligaram para a polícia turca. A família foi embora, mas deixaram claro. Eles iam me encontrar. Kemal comprou minha passagem de volta para o Brasil. Me deu um cartão com dinheiro para eu usar no aeroporto, na viagem, e quando chegasse no Brasil. Eu não sei como agradecer a esse homem pelo resto da vida. No dia da viagem, quando cheguei no aeroporto de Istambul, meu coração quase parou. A polícia me parou. Patrícia, você não pode embarcar. O quê? Por quê? Tem uma denúncia de desaparecimento contra você. A família do seu marido diz que você fugiu e que eles estão preocupados. Não podemos deixar você sair do país até resolvermos isso. Meu mundo desabou. Eu ia voltar para eles. Eu ia ser entregue de volta para aquela família. Mas aí o consulado interveio. Ligaram para a polícia, explicaram a situação, mostraram os registros, provaram que eu estava indo embora por vontade própria. Levou horas, horas de negociação. Mas finalmente me liberaram. Embarquei naquele avião chorando de alívio. Eu estava indo para casa. Eu estava livre. Mas o pesadelo ainda não tinha acabado completamente. Porque quando eu cheguei no Brasil, percebi que minha vida digital tinha sido apagada do Instagram, Facebook, e-mail, tudo deletado. E eles continuaram me mandando mensagens de contas novas, ameaças, dizendo que iam vir ao Brasil me buscar, que eu era propriedade deles. Quando o avião pousou no Brasil, eu beijei o chão, literalmente. Eu me ajoelhei ali, na saída do aeroporto, e agradeci a Deus por estar viva, por estar de volta ao meu país, por estar livre. Peguei minhas poucas coisas, porque eu tinha saído da Turquia apenas com a roupa do corpo e o que Kemal me deu, e fui direto para a casa de uma amiga que morava em São Paulo. Eu não podia voltar para o interior ainda. Estava com medo, com trauma. Precisava me reorganizar primeiro. Minha amiga me recebeu de braços abertos. Me deu um quarto, comida, carinho. Pela primeira vez em meses, eu me senti segura. Mas quando fui checar meu celular, meu sangue congelou. Meu Instagram tinha sido deletado. Não estava desativado. Estava completamente apagado. Meu Facebook? Deletado. Meu e-mail principal? Hackeado e deletado. Era como se eu tivesse sido apagada da internet. Eles tinham acesso a tudo. Todas minhas senhas. Tudo. E então começaram as mensagens. De contas novas. Contas fake. Perfis sem foto. Você vai voltar para a Turquia. Você é propriedade da nossa família. Você deve sua vida ao Yusuf. Vamos te buscar no Brasil. Você vai fazer o que precisa ser feito, em vida ou em morte. Essa última mensagem me deixou aterrorizada. Em vida ou em morte. O que isso significava? Que se eu não voltasse viva, eles iam me matar e levar meu corpo? Meus órgãos? Eu entrei em pânico. Bloqueei todas as contas. Criei novos perfis com nomes falsos. Mudei todos os meus contatos. Mas as mensagens continuavam chegando. De números diferentes. De perfis diferentes. Eles não iam desistir. Minha amiga insistiu. Patrícia, você precisa ir à polícia. Agora. Eu tinha medo. Medo de não acreditarem em mim. Medo de acharem que eu estava exagerando. Medo de não conseguirem me proteger. Mas eu fui. Cheguei na delegacia, pedi para falar com alguém e contei minha história. A delegada que me atendeu ouviu tudo com atenção. Eu mostrei as mensagens ameaçadoras. Mostrei as conversas antigas. Contei sobre o confisco do passaporte, sobre o trabalho escravo, sobre as agressões, sobre a palavra cirurgia. Ela balançou a cabeça, séria. Você foi vítima de tráfico de pessoas e possivelmente de uma tentativa de tráfico de órgãos. Ouvir aquilo de uma autoridade fez tudo ficar ainda mais real. Vou abrir um boletim de ocorrência e vou pedir uma medida protetiva de urgência para você. Eles não podem se aproximar. Se tentarem entrar no Brasil e te procurar, serão presos imediatamente. Aquilo me deu um alívio enorme. Mas a delegada também me alertou. Eles provavelmente não vão vir. Não são burros. Sabem que aqui no Brasil não tem poder, mas vão continuar tentando te assustar. Não responda. Não entre em contato. Bloqueei tudo. E foi exatamente o que eu fiz.
Bloqueei. Denunciei. Apaguei. Mas mesmo assim, durante semanas eu não conseguia dormir. Eu tinha pesadelos. Acordava achando que Aisha estava no meu quarto, que Mehmet estava me arrastando de volta para aquela casa. Eu desenvolvi ansiedade severa, síndrome do pânico. Tinha crises no meio da rua, na padaria, no mercado. Qualquer homem turco que eu via na rua, porque sim, tem turcos morando no Brasil, eu surtava. Meu coração disparava. Eu achava que eram eles, mas eu sabia que não podia viver assim para sempre. Eu precisava encerrar aquele capítulo da minha vida de uma vez por todas, e para isso, eu precisava me separar legalmente do Yusuf. Procurei um advogado especializado em direito internacional. Expliquei minha situação. Ele me tranquilizou. Você está no Brasil. Ele está na Turquia. O casamento foi lá, mas a separação pode ser pedida aqui. E como não há bens em comum, não há filhos, e há provas de coação e abuso, o processo vai ser rápido. E foi. Entrei com o pedido de divórcio litigioso. Yusuf foi notificado, mas não respondeu. Não contestou. Não apareceu. Em poucos meses, o divórcio saiu. Eu estava oficialmente livre dele. Não era mais casada. Não tinha mais nenhum vínculo legal com aquela família. Quando recebi o documento nas mãos, eu chorei. Chorei de alívio, de felicidade, de libertação. Mas também chorei de tristeza, de luto, pelo sonho que eu tinha perdido, pela inocência que eu tinha perdido, pela mulher que eu era antes de embarcar naquele avião para a Turquia. Porque, olha, eu não sou mais a mesma pessoa. Eu não confio mais nas pessoas como antes. Eu não acredito em contos de fadas como antes. Eu não me entrego mais de coração aberto como antes. Aquela experiência me mudou, para sempre. Mas a pergunta que não quer calar é: o que eles realmente queriam de mim? Será que era mesmo meus órgãos? Ou será que era outra coisa? Eu fiquei meses pensando nisso, tentando entender. E então, uma das mensagens que eles me mandaram, antes de eu bloquear tudo, deu uma pista. A mensagem dizia: você tinha a obrigação de salvar seu marido. Era seu dever como esposa garantir a saúde dele. E você fugiu como uma covarde. Salvar. Saúde. Dever. Eles realmente queriam algo do meu corpo. Conversei com a delegada sobre isso. Ela disse que casos de tráfico de órgãos disfarçados de casamento são mais comuns do que a gente imagina. Eles escolhem mulheres vulneráveis. Geralmente mulheres mais velhas, que já passaram por relacionamentos abusivos, que estão em busca de um recomeço. Mulheres que não têm muita família, que não vão ser procuradas com tanta intensidade caso desapareçam. Era exatamente meu perfil. Eu tinha saído de um casamento horrível. Estava vulnerável, sonhadora, desesperada por amor. Distante da minha família, eu era a vítima perfeita. E eles fazem todo um teatro. Fingem amor, fingem riqueza, fazem promessas. Casam oficialmente para que a mulher se sinta segura. E depois, quando ela está presa no país deles, sem documentos, sem dinheiro, sem saída, revelam o verdadeiro plano. A delegada continuou. Muitas mulheres nunca conseguem fugir. Muitas morrem. Muitas desaparecem. Você teve muita sorte de ter conseguido sair de lá. Sorte. Eu tive sorte. Mas e as outras? Acho que não tiveram. Quantas mulheres estão presas nesse momento em situações parecidas? Quantas estão sendo exploradas, abusadas, tendo seus órgãos retirados à força? Fisicamente eu escapei. Voltei para o Brasil inteira. Sem nenhum órgão faltando, mas emocionalmente. Emocionalmente eu fiquei destruída. Nos meses seguintes à minha volta, eu entrei em depressão profunda. Eu não conseguia trabalhar. Não conseguia sair de casa. Não conseguia confiar em ninguém. Qualquer homem que demonstrava interesse em mim, eu achava que tinha segundas intenções. Que estava tentando me enganar de novo. Eu tinha pesadelos todas as noites. Sonhava que estava de volta naquela casa. Que Aisha estava me batendo. Que Yusuf estava me arrastando para uma sala de cirurgia. Acordava gritando, suando, chorando. Procurei ajuda psicológica. Comecei terapia. Fui diagnosticada com transtorno de estresse pós-traumático. Minha terapeuta me explicou que o que eu passei foi muito grave. Que ia levar tempo para eu me recuperar. Que talvez eu nunca me recuperasse completamente. E ela estava certa. Até hoje, anos depois, eu ainda tenho sequelas. Ainda tenho crises de ansiedade. Ainda tenho medo de confiar nas pessoas. Mas sabe o que eu aprendi? Aprendi que sobreviver não é suficiente. Eu preciso viver de novo. Preciso reconstruir minha vida. Tijolo por tijolo.
assim como fiz depois do primeiro casamento abusivo. E é isso que eu tenho feito, lentamente, com dificuldade, mas com determinação. E sabe o que me deu forças para continuar? A certeza de que eu preciso contar essa história. Preciso alertar outras mulheres. Preciso que vocês que estão assistindo agora saibam os sinais de alerta. Saibam como se proteger, porque isso pode acontecer com qualquer um. Com sua irmã, sua prima, sua amiga, sua mãe, sua filha, você. E se eu puder salvar pelo menos uma pessoa de passar pelo que eu passei, então toda essa dor terá valido a pena. Vou compartilhar com vocês todos os sinais de alerta que eu ignorei, todas as bandeiras vermelhas que eu não vi, e vou dar dicas práticas de como se proteger de relacionamentos abusivos e de tráfico de pessoas, porque conhecimento é poder. E informação salva vidas. Olhando para trás agora, eu consigo ver claramente todos os sinais de alerta que eu ignorei na época. E o primeiro, o mais óbvio de todos, foi a velocidade com que tudo aconteceu. Pensa comigo. Depois de 4 anos de amizade completamente platônica, do nada, o Yusuf resolve se declarar. E não é uma declaração normal, tipo, estou gostando de você, vamos ver no que dá. Não. Ele já chega dizendo, eu te quero como esposa, agora, imediatamente. Gente, isso é bizarro. Ninguém que te ama de verdade, que te respeita, te coloca nessa pressão. Ninguém que quer construir algo saudável contigo pula todas as etapas do relacionamento assim. Namoro existe por um motivo. Noivado existe por um motivo. São fases para vocês se conhecerem de verdade, pessoalmente, não só virtualmente. Mas eu ignorei esse sinal porque eu estava vulnerável, carente, sonhadora. Eu queria acreditar que era amor verdadeiro, que era destino, que era meu final feliz depois de tanto sofrimento. E é exatamente assim que traficantes e abusadores trabalham. Eles identificam mulheres vulneráveis e oferecem exatamente aquilo que elas mais desejam. Se você está passando por um término difícil, eles oferecem amor incondicional. Se você está com dificuldades financeiras, eles oferecem segurança material. Se você se sente sozinha, eles oferecem uma família acolhedora. Eles não estão oferecendo essas coisas porque te amam. Eles estão oferecendo porque sabem que você vai aceitar. O segundo sinal que eu ignorei foi o isolamento. Eu passei 2 meses naquela mansão sem sair sozinha. Nenhuma vez. Toda vez que eu ia a algum lugar, tinha alguém da família comigo. Sempre. Sem exceção. Eles diziam que era para eu não me perder. Que era para me proteger porque eu não falava turco direito. Mas a verdade é que eles estavam me isolando. Isolamento é uma das principais táticas de controle em relacionamentos abusivos e em tráfico de pessoas. Eles fazem você se afastar ou impedem você de ter contato com sua rede de apoio, família, amigos, conhecidos. No meu caso, eu já era naturalmente distante da minha família. Não tinha contato frequente com eles, e isso facilitou muito o trabalho deles. Além disso, eu estava em um país estrangeiro. Não conhecia ninguém, não falava a língua direito. Não sabia me locomover. Eu era completamente dependente deles. E quando você é dependente, você perde seu poder de escolha. Você fica presa. Outro detalhe importante. Eu nunca conheci a verdadeira casa deles antes do casamento. Por quê? Porque se eu soubesse que era uma casa miserável, que eu ia trabalhar como escrava, que ia ser vigiada 24 horas por dia, eu nunca teria casado. Então eles me mostraram uma mentira, uma ilusão, um cenário montado. E só revelaram a verdade quando eu já estava presa, quando já não tinha mais volta. O terceiro sinal, e talvez o mais gritante de todos, foi o confisco dos meus documentos. Gente, nunca, em hipótese alguma, entreguem seus documentos para outra pessoa. Passaporte, RG, CPF, certidão de nascimento. Nada. Esses documentos são seus. São sua identidade. São sua liberdade. Quando Aishi pegou meu passaporte no dia seguinte ao casamento, dizendo que era para guardar em segurança, deveria ter soado todos os alarmes na minha cabeça. Mas eu estava em choque. Estava processando a decepção da casa. Estava tentando entender o que estava acontecendo. E ela foi esperta. Ela não pegou só o passaporte. Pegou tudo de uma vez. Passaporte, documentos, dinheiro, cartões, ouro, joias, tudo.
E fez isso de forma autoritária. Não foi um pedido. Foi uma ordem. Vou guardar suas coisas. Ponto. Sem discussão. Sem passaporte, eu não podia sair do país. Não podia ir ao consulado. Na época, eu nem sabia onde ficava o consulado. Não podia fazer nada. Eu era uma prisioneira. E essa é uma tática clássica de tráfico de pessoas. Eles confiscam seus documentos para que você não tenha como fugir, para que você fique completamente dependente deles. Se você está em um relacionamento ou em uma situação onde alguém está tentando ficar com seus documentos, fuja. Imediatamente. Não importa a desculpa. Não importa a justificativa. Ninguém tem o direito de ficar com seus documentos. Ninguém. Contei como voltei ao Brasil, como fui à polícia, consegui medida protetiva e me divorciei do Yusuf. Descobri que fui vítima de tráfico de pessoas e possivelmente de uma tentativa de tráfico de órgãos. Fiquei com sequelas emocionais graves, mas decidi que precisava contar minha história para alertar outras mulheres. E é isso que vou fazer agora. Olhando para trás agora, eu consigo ver claramente todos os sinais de alerta que eu ignorei na época. E o primeiro, o mais óbvio de todos, foi a velocidade com que tudo aconteceu. Pensa comigo. Depois de 4 anos de amizade completamente platônica, do nada, o Yusuf resolve se declarar. E não é uma declaração normal, tipo, estou gostando de você, vamos ver no que dá. Não. Ele já chega dizendo, eu te quero como esposa, agora, imediatamente. Gente, isso é bizarro. Ninguém que te ama de verdade, que te respeita, te coloca nessa pressão. Ninguém que quer construir algo saudável contigo pula todas as etapas do relacionamento assim. Namoro existe por um motivo. Noivado existe por um motivo. São fases para vocês se conhecerem de verdade, pessoalmente, não só virtualmente. Mas eu ignorei esse sinal porque eu estava vulnerável, carente, sonhadora. Eu queria acreditar que era amor verdadeiro, que era destino, que era meu final feliz depois de tanto sofrimento. E é exatamente assim que traficantes e abusadores trabalham. Eles identificam mulheres vulneráveis e oferecem exatamente aquilo que elas mais desejam. Se você está passando por um término difícil, eles oferecem amor incondicional. Se você está com dificuldades financeiras, eles oferecem segurança material. Se você se sente sozinha, eles oferecem uma família acolhedora. Eles não estão oferecendo essas coisas porque te amam. Eles estão oferecendo porque sabem que você vai aceitar. O segundo sinal que eu ignorei foi o isolamento. Eu passei 2 meses naquela mansão sem sair sozinha, nenhuma vez. Toda vez que eu ia a algum lugar, tinha alguém da família comigo. Sempre, sem exceção. Eles diziam que era para eu não me perder, que era para me proteger porque eu não falava turco direito. Mas a verdade é que eles estavam me isolando. Isolamento é uma das principais. Táticas de controle em relacionamentos abusivos e em tráfico de pessoas, eles fazem você se afastar ou impedem você de ter contato com sua rede de apoio, família, amigos, conhecidos. No meu caso, eu já era naturalmente distante da minha família. Não tinha contato frequente com eles, e isso facilitou muito o trabalho deles. Além disso, eu estava em um país estrangeiro. Não conhecia ninguém. Não falava a língua direito. Não sabia me locomover. Eu era completamente dependente deles. E quando você é dependente, você perde seu poder de escolha. Você fica presa. Outro detalhe importante. Eu nunca conheci a verdadeira casa deles antes do casamento. Por quê? Porque se eu soubesse que era uma casa miserável, que eu ia trabalhar como escrava, que ia ser vigiada 24 horas por dia, eu nunca teria casado. Então eles me mostraram uma mentira, uma ilusão. Um cenário montado, e só revelaram a verdade quando eu já estava presa, quando já não tinha mais volta. O terceiro sinal, e talvez o mais gritante de todos, foi o confisco dos meus documentos. Gente, nunca, em hipótese alguma, entreguem seus documentos para outra pessoa. Passaporte, RG, CPF, certidão de nascimento. Nada. Esses documentos são seus. São sua identidade. São sua liberdade. Quando Aishi pegou meu passaporte no dia seguinte ao casamento, dizendo que era para guardar em segurança, deveria ter soado todos os alarmes na minha cabeça. Mas eu estava em choque. Estava processando a decepção da casa.
Estava tentando entender o que estava acontecendo, e ela foi esperta. Ela não pegou só o passaporte. Pegou tudo de uma vez. Passaporte, documentos, dinheiro, cartões, ouro, joias, tudo. E fez isso de forma autoritária. Não foi um pedido. Foi uma ordem. Vou guardar suas coisas. Ponto. Sem discussão. Sem passaporte, eu não podia sair do país. Não podia ir ao consulado. Na época, eu nem sabia onde ficava o consulado. Não podia fazer nada. Eu era uma prisioneira. E essa é uma tática clássica de tráfico de pessoas. Eles confiscam seus documentos para que você não tenha como fugir, para que você fique completamente dependente deles. Se você está em um relacionamento ou em uma situação onde alguém está tentando ficar com seus documentos, fuja. Imediatamente. Não importa a desculpa. Não importa a justificativa. Ninguém tem o direito de ficar com seus documentos. Ninguém. O quarto sinal foi o trabalho forçado. Eu trabalhava 12 horas por dia em uma fábrica, sem contrato, sem registro, sem direitos trabalhistas. E todo o dinheiro que eu ganhava, se é que ganhava alguma coisa porque eu nunca vi um centavo, ia direto para a família. Eu não tinha acesso ao meu próprio dinheiro. Não podia comprar nada. Não podia sair. Não podia fazer nada. Isso não é casamento. Isso não é família. Isso é escravidão. E o pior, eles usavam a desculpa de que eu precisava contribuir, que eu não podia ficar sem fazer nada. Mas contribuir não significa ser explorada. Não significa trabalhar até a exaustão sem receber nada em troca. Em relacionamentos saudáveis, há parceria, há conversa, há respeito. Em relacionamentos abusivos, há imposição, há exploração, há controle. E foi exatamente o que aconteceu comigo. Além do trabalho na fábrica, eu ainda tinha que cozinhar, limpar, servir a família. Eu era tratada como empregada, como escrava, como um objeto, não tinha descanso, não tinha lazer, não tinha vida, só trabalho, exaustão e humilhação. O quinto sinal foi a vigilância constante. Eu não tinha nenhuma privacidade. Na casa, tinha sempre alguém de olho em mim. Na fábrica, idem, meu celular era checado. Minhas mensagens eram lidas. Minhas ligações eram ouvidas. Eu não podia conversar com ninguém sem supervisão. Quando eu ia ao banheiro na fábrica, tinha alguém esperando na porta. Isso não é cuidado. Isso não é proteção. Isso é controle. E controle é violência. Em relacionamentos saudáveis, você tem sua privacidade respeitada. Você tem sua autonomia. Você tem sua liberdade. Em relacionamentos abusivos, você é vigiada 24 horas por dia. Você não pode ter amigos. Você não pode ter vida própria. Tudo o que você faz é monitorado, questionado, controlado. E se você tenta reagir, você é punida. Foi o que aconteceu comigo quando Aishi me bateu. Eu não fiz nada de errado. Eu só estava cozinhando porque o sogro mandou, mas ela me bateu mesmo assim, porque ela podia. Porque eu não tinha para onde correr, porque eu estava presa. Esses foram apenas alguns dos sinais que eu ignorei. Mas tem mais. Tem muito mais. Vou falar sobre os sinais mais perigosos de todos, aqueles relacionados ao tráfico de órgãos. Vou contar em detalhes o que eu ouvi naquela conversa sobre cirurgia, o que os exames de saúde realmente significavam, e por que eles estavam tão preocupados com minha vitamina D. Porque se tem uma coisa que eu aprendi com tudo isso é: informação salva vidas. E se você souber identificar esses sinais, você pode salvar a sua própria vida, ou a vida de alguém que você ama. Vocês sabem aquele momento em que você percebe que sua vida dependeu de uma única decisão? De um único momento de coragem? Eu vivo com isso todos os dias. Todas as noites, antes de dormir, eu olho para o espelho e agradeço por estar inteira. Por ter meus 2 rins, meu fígado, meu coração batendo no meu peito. Porque eu sei, que se eu tivesse ficado mais uma semana naquela casa, eu não estaria aqui contando essa história. E o que me assombra até hoje não é só o que aconteceu, é o que quase aconteceu. Lembram que eu contei sobre aquela palavra que eu não parava de ouvir? Ameliate cirurgia? Pois então, deixa eu contar exatamente o que aconteceu naquela noite. Era tarde. Eu tinha voltado da fábrica destruída, como sempre. Mal conseguia manter os olhos abertos de tanto cansaço. Tomei um banho rápido, porque a água quente era luxo naquela casa, e fui deitar. Mas alguma coisa me impediu de dormir. Uma ansiedade, um aperto no peito,
Uma sensação estranha. Eu ouvi vozes vindas da sala. Aishi, Mehmet e mais umas 3 pessoas que eu não identifiquei. Eles falavam em turco. Rápido. Sussurrando. Mas nem tanto assim. Me levantei da cama devagar, tentando não fazer barulho, e cheguei perto da porta entreaberta. Meu coração batia tão forte que eu achei que eles iam ouvir. E então eu comecei a captar palavras. Böbrek, rim, ameliat, cirurgia, Patrícia, meu nome, Sağlıklı, saudável, D-vitamine, vitamina D. Gente, minha cabeça começou a rodar. Minhas pernas ficaram bambas. Eles estavam falando sobre meus rins, sobre fazer cirurgia em mim, sobre eu estar saudável. Eu ouvi Aishi falar algo como: ela já fez os exames, está tudo certo, só precisa melhorar a vitamina D. E Mehmet respondeu algo que eu entendi como: quanto tempo até podermos fazer? Fazer o quê, gente? Eu voltei correndo para o quarto, deitei na cama tremendo e fingi estar dormindo quando Yusuf entrou minutos depois. Ele deitou do meu lado, virou de costas e dormiu tranquilamente. Como ele dormia tão tranquilo sabendo o que estava prestes a acontecer comigo? Naquela noite eu não preguei o olho. Fiquei ali encarando o teto, tentando processar. Será que eu tinha entendido errado? Será que meu turco não era bom o suficiente e eu tinha confundido as palavras? Mas não, eu sabia o que tinha ouvido. Eu tinha certeza. Sabe o que mais me deixou apavorada? Quando eu comecei a juntar as peças do quebra-cabeça. Os exames pré-nupciais que eu fiz não eram só exames normais de casamento. Eles fizeram exames muito mais detalhados do que o necessário. Exames de sangue completos, exames de função renal, exames de compatibilidade. Na época, eu achei estranho, mas a médica disse que era procedimento padrão na Turquia. Mentira. Eles estavam checando se eu era compatível com Yusuf, se meus rins funcionavam bem, se eu estava saudável o suficiente para ser uma doadora. E a vitamina D? Vocês sabem por que eles se preocuparam tanto com minha deficiência de vitamina D? Porque níveis baixos de vitamina D podem afetar a recuperação pós-cirúrgica. Podem causar complicações. Eles precisavam que eu estivesse na melhor condição física possível antes de me abrirem e tirarem o que eles queriam. Quando eu entendi isso, gente, eu senti um frio na espinha tão grande que eu achei que ia desmaiar. Eles planejaram tudo, desde o começo, com anos de antecedência. Não foi amor. Nunca foi amor. Foi um plano cirúrgico. Literalmente. E aí vem a pergunta que eu me fiz milhões de vezes. Por que eu? O que eles viram em mim que os fez pensar, essa é a vítima perfeita? Eu pensei muito sobre isso. Conversei com a polícia, com psicólogos, com pessoas que estudam tráfico de pessoas. E a resposta é devastadora. Eu tinha o perfil exato que traficantes procuram. Vulnerabilidade emocional. Eu tinha acabado de sair de um casamento abusivo. Estava fragilizada, carente, desesperada por amor e validação. Isolamento social. Eu era distante da minha família. Não tinha muitos amigos próximos. Ninguém ia dar falta de mim imediatamente se eu sumisse. Situação financeira frágil. Eu não era rica. Ganhava pouco. Não tinha recursos para me defender legalmente ou para fugir facilmente. Idade. Com 40 anos, eu não era jovem demais para levantar suspeitas, mas ainda era saudável o suficiente para ser uma boa doadora. Sonhadora. Eu acreditava em amor, em finais felizes, em destino. Eles sabiam que eu ia aceitar a proposta maluca de casamento porque eu queria acreditar. Eu era perfeita. Perfeita para ser usada e descartada. E o pior de tudo, tem milhares de mulheres como eu, vulneráveis, sozinhas, sonhadoras. E tem milhares de predadores como eles, procurando essas mulheres, planejando, armando, capturando. É uma indústria gigante e silenciosa. Eu penso nisso todos os dias. O que teria acontecido se eu não tivesse confiado na Júlia? Se eu não tivesse pedido ajuda? Se eu tivesse ficado mais uma semana naquela casa? Eu imagino o cenário. Eles me dariam algum remédio, dizendo que era para melhorar minha saúde, para fortalecer meu corpo, ou talvez me levassem para uma consulta médica de rotina. Eu entraria em uma sala. Um médico, provavelmente parte do esquema, me examinaria. E então, a anestesia. Eu acordaria se acordasse, com um corte enorme no meu corpo.
Faltando um rim, talvez faltando mais coisas. E eles diriam o quê? Que era necessário. Que era meu dever como esposa. Que eu pertencia a eles. Ou talvez eu nem acordasse. Talvez eles simplesmente me matassem e vendessem tudo. Rim, fígado, córneas, coração. Porque no mercado negro de órgãos, um corpo completo vale muito dinheiro. E eu seria apenas mais uma estatística. Mais uma mulher desaparecida em um país estrangeiro. Mais um caso sem solução. Minha família, que já era distante, talvez nem ficasse sabendo imediatamente. E quando ficasse, o que poderiam fazer? Eu estava em outro país, casada oficialmente, sem provas de nada. Eu teria simplesmente sumido. Vocês acham que porque eu escapei, porque voltei inteira, eu estou bem? Não, não estou. Eu tenho cicatrizes. Não no corpo, mas na alma. Eu não durmo bem. Tenho pesadelos constantes. Acordo no meio da noite achando que estou de volta naquela casa. Não consigo confiar em ninguém. Quando alguém é gentil demais comigo, eu já penso: o que essa pessoa quer? Não consigo ver um homem turco na rua sem sentir pânico. Não consigo entrar em relacionamentos. Tenho bloqueios, traumas, medos e a culpa. A culpa que eu carrego por ter sido burra, por ter caído nessa armadilha. Minha terapeuta diz que não foi culpa minha. Que eu fui vítima. Que eles me manipularam. Mas mesmo assim, eu me culpo. Todos os dias, por ter ignorado os sinais, por ter acreditado nas mentiras, por ter sido ingênua. E sabe o que mais dói? É saber que tem outras mulheres passando por isso agora. Neste exato momento. Mulheres presas em casas, trabalhando como escravas, sendo preparadas para ter seus órgãos retirados. E ninguém sabe. Ninguém ajuda. Ninguém fala sobre isso. É um crime silencioso, invisível, mas devastador. Eu sobrevivi. Mas sobreviver não é viver. Eu estou aqui sim. Inteira sim, mas quebrada por dentro. E vou passar o resto da minha vida tentando me reconstruir. Tentando confiar de novo. Tentando amar de novo. Mas se minha história puder salvar pelo menos uma pessoa, então todo esse sofrimento terá valido a pena. Porque eu não quero que ninguém passe pelo que eu passei. Não quero que ninguém sinta o terror que eu senti. Não quero que ninguém fique deitada à noite ouvindo os próprios algozes planejarem sua morte. E é por isso que eu estou aqui. É por isso que eu estou contando tudo. Cada detalhe. Cada horror. Para que vocês saibam. Para que vocês se protejam. Para que vocês ajudem outras mulheres. Porque informação, meus amores, é a única arma que temos contra esses monstros. Eu queria poder voltar no tempo e abraçar a Patrícia de 40 anos que estava prestes a embarcar naquele avião. Queria segurar seu rosto e dizer: não vai. Por favor, não vai. Isso não é amor. Isso é uma armadilha. Mas eu não posso voltar no tempo. O que eu posso fazer é estar aqui agora, na frente de vocês, implorando: não cometam os mesmos erros que eu cometi. Porque se existe uma única razão para eu ter passado por esse inferno, é para poder estar aqui hoje e dizer: eu sei como eles agem. Eu sei o que procurar. Eu sei como se proteger. E agora vocês também vão saber. Vou ser muito direta agora. Prestem atenção em cada palavra, porque isso pode salvar sua vida, ou a vida de alguém que vocês amam. Sinal 1. Amor instantâneo, ou aceleradose alguém que você conheceu há pouco tempo, ou virtualmente, já fala em casamento. Em morar junto, em você largar tudo e ir para outro país. Pare. Amor verdadeiro não tem pressa. Amor verdadeiro respeita seu tempo. Amor verdadeiro quer te conhecer, não te possuir. Quando alguém acelera as coisas demais, não é porque te ama muito, é porque tem um plano, e esse plano não inclui seu bem-estar. Sinal 2. Promessas exageradas. Vou pagar tudo para você. Você nunca mais vai precisar trabalhar. Vou te dar a vida dos seus sonhos. Gente, ninguém faz isso por amor. Ninguém banca a vida inteira de uma pessoa que mal conhece por amor. Eles fazem isso para te prender. Para criar uma dívida emocional. Para que você sinta que deve algo a eles. E quando você está em dívida emocional, você se submete a coisas que nunca se submeteria normalmente. Sinal número 3. Isolamento gradual no começo. Parece cuidado. Não precisa trabalhar. Eu cuido de você. Não precisa falar com sua família. Eles não te entendem. Vou te acompanhar para você não se perder. Mas aos poucos você percebe que não tem mais ninguém.
Só ele. Só a família dele. Você não tem mais amigos. Não tem mais contato com sua família. Não sabe mais se virar sozinha. E quando você percebe, já está presa. Relacionamentos saudáveis te conectam com o mundo. Relacionamentos abusivos te isolam dele. Sinal 4. Controle disfarçado de amor. Me dá seu celular para eu guardar. Para não roubarem. Vou ficar com seu passaporte. Para não perder. Vou administrar seu dinheiro. Você não precisa se preocupar com isso. Mentira. 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 Ninguém que te ama te tira sua autonomia. Ninguém que te respeita te tira seus documentos. Ninguém que quer seu bem te deixa sem recursos. Eles fazem isso para te controlar, para te deixar sem opções, para que você não possa fugir. Sinal 5. Mudança brusca. Após compromisso antes do casamento. Príncipe encantado. Depois do casamento. Monstro, essa mudança não é coincidência. É estratégia. Eles te tratam bem para te capturar. E depois que você está presa, casada, sem documentos, em outro país. Eles revelam quem realmente são. E nesse ponto, você já está tão envolvida, tão isolada, tão sem opções, que fica. Agora vou falar sobre algo ainda mais específico e aterrorizante. Os sinais de que você pode estar sendo preparada para tráfico de órgãos. Sinal 1. Exames de saúde. Excessivo se a família do seu parceiro insiste em fazer exames de saúde muito detalhados. Antes do casamento, desconfie. Exames de sangue completos. Exames de função renal. Exames de compatibilidade. Claro, alguns países exigem exames pré-nupciais, mas se eles estão fazendo exames além do necessário, alguma coisa está errada. Sinal 2. Preocupação excessiva com sua saúde. Eles ficam insistindo para você tomar vitaminas, para você se alimentar melhor, para você se exercitar. Parece cuidado, né? Mas não é. Eles estão te preparando, te deixando na melhor condição física possível para a extração. Sinal 3. Conversas sobre cirurgia ou doação. Você ouve conversas, mesmo que em outro idioma, sobre cirurgia, hospital, doação. Fuja. Não espere para entender completamente. Não espere para ter certeza. Se seu instinto está gritando que algo está errado, acredite nele. Sinal 4. Urgência em casar e legalizar o relacionamento porque eles têm tanta pressa em casar. Porque casamento dá a eles um certo direito sobre você. Dificulta você fugir. Complica processos legais. Se você é casada oficialmente, fica mais difícil para as autoridades interferirem. Sinal 5. Histórico de esposas anteriores. Pergunte. Investigue. O seu príncipe encantado já foi casado antes? O que aconteceu com as esposas anteriores? Elas desapareceram? Voltaram para o país de origem e perderam contato? Tiveram problemas de saúde repentinos? Isso não é coincidência. Isso é um padrão. Agora que vocês conhecem os sinais, vou ensinar como se proteger. Se você decidir conhecer alguém em outro país, o que eu já não recomendo, nunca vá sozinha. Leve um amigo, um familiar, alguém que possa te ajudar caso algo dê errado. Eu fui sozinha, e isso quase me custou a vida sempre, em todo momento. Seus documentos ficam com você. Se alguém pedir para guardar, diga não, firmemente. Se insistirem, isso é um sinal de alerta gigante. Saia dessa situação imediatamente, antes de viajar. Combine com alguém de confiança. Vou te mandar mensagem todo dia. Se eu passar X dias sem dar notícia, acione as autoridades. Compartilhe sua localização. Compartilhe o endereço onde vai ficar. Compartilhe tudo, eu não fiz isso. Eu estava distante da minha família. E isso quase foi minha sentença de morte. Sempre tenha um cartão de crédito, dinheiro ou algum recurso que ninguém saiba que você tem. Esconda em um lugar que só você conheça. Isso pode ser sua salvação caso você precise fugir. Antes de viajar, saiba onde fica o consulado brasileiro no país que você vai visitar. Salve o endereço. Salve o telefone. Saiba como chegar lá. Eu não sabia. E se não fosse pela Júlia e pelo Kemal, eu nunca teria chegado lá. Se algo parece errado, é errado. Não importa quantas desculpas ele dê. Não importa quanto ele insista que você está paranoica. Seu instinto existe para te proteger. O meu instinto gritou várias vezes, e eu ignorei.
Não ignorem o de vocês se você já está em uma situação parecida com a minha. Se já está em outro país, sem documentos, sem dinheiro, presa. Se você descobriu o plano deles, não deixe transparecer. Finja que não sabe de nada. Continue agindo normalmente, porque se eles perceberem que você sabe, vão acelerar o plano ou vão te vigiar ainda mais. Qualquer oportunidade que tiver de usar o telefone, use. Ligue para uma amiga, para o consulado, para a polícia. Mande uma mensagem pedindo ajuda, mesmo que seja curta, mesmo que seja criptografada. Estou em perigo. Me ajude. Se conseguir sair da casa, mesmo que seja para tomar um chá com uma amiga, vá direto ao consulado. Não volte para casa. Mesmo que tenha deixado tudo lá, sua vida vale mais que seus pertences. Eu sei que é difícil. Eu sei que você pode estar se sentindo envergonhada, burra, culpada. Mas não é sua culpa. Você foi vítima. E as pessoas do consulado estão lá justamente para ajudar. É o trabalho deles. Use esse recurso. Peça ajuda, registre tudo, cada detalhe. Cada mensagem ameaçadora. Peça medida protetiva. Bloqueie contatos. E procure acompanhamento psicológico. Porque o trauma não vai embora sozinho. Eu sei que tudo isso parece aterrorizante. E é. Mas sabe o que é mais aterrorizante? É não saber. É cair na armadilha sem nem perceber. Eu era uma dessas pessoas. Eu não sabia de nada disso. Eu achava que essas coisas só aconteciam em filmes. Que tráfico de pessoas era algo distante. Que nunca aconteceria comigo. Mas aconteceu. E pode acontecer com qualquer um. Com você. Com sua irmã. Com sua mãe. Com sua melhor amiga. Por isso eu estou aqui. Por isso eu abri meu coração e minha dor para milhares de pessoas. Porque se uma pessoa assistir isso e pensar, espera, isso está acontecendo comigo, e sair dessa situação, se uma vida for salva por causa da minha história, então todo esse sofrimento terá valido a pena. Sabe qual é a pergunta que mais me fazem depois que conto essa história? Patrícia, como você conseguiu recomeçar? E a resposta sincera é, eu não sei se consegui. Recomeçar não é apertar um botão e voltar a ser quem você era antes. Recomeçar não é esquecer. Recomeçar não é fingir que nada aconteceu. Recomeçar é acordar todos os dias e escolher viver, mesmo quando a dor grita dentro de você para desistir. Recomeçar é olhar no espelho e ver as cicatrizes invisíveis, mas decidir que elas não vão te definir. Recomeçar é, literalmente, construir uma nova versão de você mesma. Porque a pessoa que você era antes, ela morreu naquela casa na Turquia. E está tudo bem, porque a pessoa que eu me tornei depois, ela é mais forte, mais consciente, mais resistente. E se eu conseguir, vocês também conseguem. Quando voltei ao Brasil, eu estava destruída. Não tinha dinheiro, não tinha casa própria. Não tinha trabalho, porque tinha largado tudo para ir para a Turquia. Não tinha estrutura emocional. Eu era uma casca vazia de quem eu costumava ser. Fiquei meses na casa de amigos, dependendo da bondade alheia, me sentindo um peso, um fardo. Chorava todos os dias. Tinha crises de pânico no meio da rua. Não conseguia dormir. Não conseguia comer direito. Meu corpo estava no Brasil, mas minha mente ainda estava presa naquela casa. E eu me perguntava constantemente, será que vai passar? Será que um dia eu vou voltar a me sentir normal? A resposta que eu descobri foi não, não vai voltar ao normal. Porque você não é mais a mesma pessoa. Mas isso não significa que você não pode ser feliz de novo. Significa apenas que sua felicidade vai ser diferente. Sua vida vai ser diferente. E está tudo bem. O primeiro passo foi aceitar ajuda. Eu comecei terapia. E, gente, no começo eu odiava. Odiava falar sobre o que aconteceu. Odiava reviver as memórias. Odiava chorar na frente de alguém. Mas minha terapeuta foi essencial. Ela me ensinou que trauma não é fraqueza. Que pedir ajuda não é vergonha. Que chorar não é fracasso. Ela me ensinou técnicas para lidar com as crises de ansiedade. Me ensinou a reconhecer gatilhos. Me ensinou que cura não é linear. Tem dias bons. Tem dias ruins. E tem dias em que você simplesmente sobrevive. E está tudo bem. O segundo passo foi reconstruir minha independência financeira. Eu sabia que não podia depender dos outros para sempre. Então, mesmo ainda em terapia, mesmo ainda com medo, eu voltei a procurar trabalho. Foi difícil. Muito difícil. Mas eu consegui. Voltei a trabalhar como funcionária pública. Voltei a ter minha rendinha. Minha autonomia. E isso me deu um senso de controle sobre minha própria vida, que eu não tinha há muito tempo. Terceiro passo foi me reconectar, ou não, com pessoas.
Eu tentei voltar a falar com minha família. Foi complicado, porque eles nunca entenderam completamente o que aconteceu, e eu também não conseguia explicar sem surtar. Então mantivemos uma relação distante, mas cordial. Mas eu fiz novos amigos, pessoas que me acolheram, que não me julgaram, que me apoiaram sem cobranças. E isso foi fundamental. Eu não vou romantizar meu sofrimento. Não vou dizer que valeu a pena ou que foi um aprendizado necessário, porque não foi. Ninguém precisa passar por algo assim para aprender. Ninguém merece viver esse inferno. Mas já que aconteceu, eu posso pelo menos tirar algumas lições disso. Quantas vezes meu instinto gritou, saia daqui? E quantas vezes eu ignorei? Agora eu escuto, mesmo que pareça paranoia, mesmo que as pessoas digam que estou exagerando. Meu instinto me mantém viva, e eu não vou ignorá-lo nunca mais. Eu era vulnerável, e eles se aproveitaram disso. Hoje, eu ainda sou vulnerável em alguns aspectos, mas aprendi a proteger minha vulnerabilidade. Não abro meu coração para qualquer um. Não confio cegamente. Não acredito em promessas vazias, e isso não me faz fria. Me faz cautelosa, me faz esperta. Yusuf dizia que me amava. A família dele dizia que me amava. Mas amor não prende. Amor não controla. Amor não tira documentos. Amor não explora. Amor verdadeiro te dá asas. Te apoia, te respeita, te liberta. Se alguém te ama e ao mesmo tempo te prende, não é amor. É possessão. Eu quase morri por causa de um sonho. O sonho do grande amor. Do final feliz. Mas sabe o que eu aprendi? Sonhos são lindos, mas não valem sua vida. Não valem sua segurança. Não valem sua dignidade. Se você precisa se arriscar demais, se humilhar demais, sofrer demais por um sonho, talvez esse não seja o sonho certo. Eu não voltei a ser quem eu era, e nunca vou voltar. Mas eu me tornei alguém nova. Alguém que conhece a escuridão, mas escolhe a luz. Alguém que foi quebrada, mas está se remontando, peça por peça. E essa nova versão de mim, ela é imperfeita, mas ela é sobrevivente. Se você está assistindo isso agora e reconheceu sua própria história em algum momento, se você está em um relacionamento onde é controlada, isolada, humilhada, agredida, por favor, escute o que eu vou dizer, não é sua culpa. Você não é burra. Você não é fraca. Você não pediu por isso. Você foi manipulada. Você foi enganada. Você é vítima. E vítimas não têm culpa. Você merece mais. Você merece ser amada de verdade, ser respeitada, ser livre. Você merece acordar sem medo, dormir sem terror, viver sem ter que andar em ovos. Você merece felicidade, de verdade. Sair é possível. Eu sei que parece impossível agora. Eu sei que você tem medo, que não tem dinheiro, que não tem para onde ir. Eu sei porque eu passei por isso, mas existem recursos. Existem pessoas dispostas a ajudar. Certo. Não existe momento certo. Existe o momento em que você decide que sua vida vale mais que o medo. Eu esperei tempo demais. E quase morri por isso. Não cometa o mesmo. Eu com o tráfico humano não é algo que acontece só com os outros. Não. É algo que acontece só em países pobres. Não. É algo que você perceberia facilmente. É uma indústria. Gigantesca, silenciosa, eficiente e aterrorizante. Existem diferentes tipos de tráfico. Tráfico para exploração sexual. Mulheres e crianças forçadas à prostituição. Tráfico para trabalho escravo. Pessoas forçadas a trabalhar sem pagamento, em condições desumanas. Tráfico para casamento forçado. Exatamente o que aconteceu comigo. Tráfico de órgãos. Pessoas sequestradas ou enganadas para terem seus órgãos retirados e vendidos, e as vítimas podem ser qualquer pessoa, mulheres, homens, crianças, idosos, ricos, pobres, escolarizados, analfabetos. Ninguém está imune. Como ajudar no combate ao tráfico humano? Eduque-se. Conheça os sinais. Saiba como funciona, compartilhe a informação. Fale sobre o assunto. Quebre o silêncio, denuncie. Se você suspeita de algo, ligue para o Disque 100. Disque Direitos Humanos. Apoie vítimas. Não julgue. Não culpe. Acolha, pressione por leis mais rígidas. Tráfico humano precisa ser punido com mais severidade. Sua voz importa. Sua ação importa. Você pode salvar uma vida simplesmente estando atento e compartilhando informação. Vocês devem estar se perguntando: Patrícia, como está a sua vida hoje? E a resposta honesta é:
está sendo construída. Eu não estou curada. Não estou 100% recuperada. Talvez nunca esteja, mas estou viva. E isso já é uma vitória. Estou trabalhando. Tenho meu apartamento próprio. Pequeno, mas é meu. Tenho alguns amigos próximos. Ainda faço terapia. Ainda tomo medicação para a ansiedade. Ainda tenho pesadelos às vezes. Mas também tenho dias bons. Dias em que eu rio. Dias em que eu me sinto em paz. Dias em que eu olho no espelho e penso: você conseguiu. Você sobreviveu. E sobre amor, eu não estou em um relacionamento. E sinceramente não sei se vou estar tão cedo. O trauma deixou marcas profundas. Eu tenho medo de confiar. Medo de me entregar. Medo de ser enganada de novo. Mas isso não significa que eu desisti do amor. Significa apenas que estou aprendendo a me amar. Primeiro, estou aprendendo que eu basto. Que eu não preciso de um príncipe encantado para ser feliz. Que minha completude não depende de ter alguém ao meu lado. E talvez, um dia, quando eu estiver mais forte, mais segura, mais curada, talvez eu me permita amar de novo, mas será um amor saudável, um amor que me liberta, não que me aprisiona. Um amor onde eu sou parceira, não propriedade. Eu quero terminar essa história com uma mensagem que eu gostaria que alguém tivesse me dado anos atrás. Você é mais forte do que imagina, mesmo quando você acha que não vai aguentar, mesmo quando a dor é tão grande que você quer desistir. Você tem forças dentro de você, esperando para serem ativadas. Você merece ser feliz, não importa o que você passou. Não importa quantas vezes você caiu. Não importa quantos erros você cometeu. Você merece amor, respeito, dignidade, felicidade e ninguém tem o direito de tirar isso de você. Sua história não termina no trauma. O trauma faz parte da sua história, mas não é o fim da sua história. Você pode recomeçar. Você pode reconstruir. Você pode viver de novo. Eu sou a prova viva disso. E lembre-se, pedir ajuda não é fraqueza, é o ato mais corajoso que você pode fazer. É dizer: eu não aguento sozinha. E está tudo bem, porque nós não fomos feitos para carregar tudo sozinhos. Se você chegou até aqui, muito obrigada. Do fundo do meu coração. Sei que essa história foi pesada. Sei que foi difícil de ouvir, mas era necessária. Porque o silêncio mata. E a informação salva. Se você conhece alguém que precisa ouvir essa história, compartilhe. Pode salvar uma vida. Se você está passando por algo parecido, peça ajuda. Você não está sozinha. E se você simplesmente quer apoiar o canal e ajudar a espalhar essa mensagem, se inscreve aqui no Caso Real, porque a vida escreve roteiros melhores que a ficção. Ativa o sininho, deixa seu like e compartilha com quem precisa. Eu sou Patrícia. Sou sobrevivente. Sou guerreira. E você também é. Nunca esqueça disso. Obrigada por me ouvirem. Obrigada por acreditarem em mim. Obrigada por estarem aqui. A gente se vê no próximo caso. Mas enquanto vivam, amem-se, protejam-se, porque a vida é preciosa demais para ser desperdiçada com quem não merece. Um beijo no coração de cada um de vocês.